Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar do péssimo início do América no Brasileirão, com 3 derrotas em 3 jogos e 9 gols sofridos. Será que o time ou algumas peças do time estão jogando mal? Ou são as outras equipes que descobriram como vencer o esquema tático do Mancini? Além disso, vamos falar do sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. No encerramento do episódio, temos na discoteca talvez a música mais antiga já gravada, tendo o mascote do América como tema. Para conferir é só ficar com a gente e até o final. E quem vai ficar conosco até o final do podcast, não só para ouvir essa música, mas para falar de todos os assuntos do episódio de hoje, é o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Fala, César Decas Web. Eu não sei se eu vou conseguir ter voz até o final do programa, porque eu estou um pouco rouco, não sei se nossos ouvintes estão ouvindo minha voz diferente, mas uma gripezinha light. E tô curioso com essa música, hein? Essa música na hora. Muda, que é a primeira dessa música. Ninguém canta. Então, na hora da música, você não canta o refrão, Marcão. Eu não vou cantar o refrão, pessoal. Mas já é a terceira ou quarta semana seguida que a gente começa falando mal do América Futebol Clube, vamos dizer assim. Não falando mal do América, mas falando da performance e dos resultados, né, César? Nem a vitória contra o poderosíssimo Nova Iguaçu resolveu ou amenizou esse início frustrante, para não dizer outra coisa, do América. Mas vamos lá. Somos torcedores resistentes, como eles dizem. É isso aí. Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe seu comentário ou sugestão e acompanhe o @SantosAmericanos no Instagram e Facebook ou @SantosAmericanos no Twitter, ou as redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você nos ouve pelo Spotify, aproveite e classifique o nosso podcast com 5 estrelas. E se estiver nos escutando pelo YouTube, deixe o seu like. Tudo isso vai permitir que o nosso canal seja recomendado com maior frequência a outros americanos. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção deste canal, nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com, da Caixa Econômica Federal. Pois é, Marcão, essa semana o América conseguiu completar sua terceira derrota em 3 jogos pelo Brasileirão e agora amarga sozinho a lanterna do Campeonato Brasileiro, o único time que não tem nenhum ponto, muita gente comemorando os 2 gols que fizemos contra o Santos, mas esquecendo que nós já levamos 9 e estamos numa situação muito ruim na tabela, né, Marcão? Eu costumo usar uns termos aqui, todo episódio eu vou repetir um que eu costumo usar, que é o déjà vu, né? Não que todos os inícios de campeonato brasileiro do América foram tão ruins como esse de 2023, mas ficar na última colocação bate um déjà vu. Mas começando minha fala aqui, após essa pergunta sua, é a questão de que eu não vou entrar em desespero. Na primeira vez que o América voltou à Série A, que a gente ficou numa lanterna, a gente perdeu pro Bragantino em casa, e eu lembro que eu gravei um vídeo falando assim: o América está rebaixado. Tinha terminado o primeiro turno, eu já declarei o América como rebaixado. Depois, e realmente pelo futebol que vinha apresentando naquele momento, não havia perspectiva nenhuma de mudança de performance, de resultados, e aí conseguiu aquela reviravolta maravilhosa, e a gente continuou na Série A. Então eu não cravo mais essa questão de somos rebaixados, isso não, ainda mais na terceira rodada de Campeonato Brasileiro. Mas que tá ruim, tá brabo, César, porque se a gente parar para pensar, dos 3 clubes que nós enfrentamos, o único que efetivamente tem um futebol bonito de se ver, extremamente competente, é o Fluminense, né? Tanto que ganhou do River Plate de 5-1, 3 gols do Cano e 2 do Arias, se não me falha a memória, são aplaudido. O time do São Paulo e o time do Santos, para mim, são médios. E aí a sua bola de cristal. Luciano, vai levar o gol do Luciano, levamos o gol do Luciano. E eu falei que o Dorival ganha do América. Não tem outro. É uma sina. Tem jogadores que, igual o tal do Arrascaeta, todo jogo que o América enfrenta o tal do Arrascaeta, em qualquer clube que ele atue, nós vamos levar um gol do Arrascaeta. É o tal do Patrick também, que está no time do Código de Barras. Pelo Inter, foi pelo São Paulo. Então, enfim. Mas o que acontece, César, o que me preocupa, além das 3 derrotas, é a gente estar comemorando 2 gols numa partida. Segundo, alguns jogadores terem voltado muito aquém
do que a gente esperava, e o clássico personagem dessa minha fala é o Everaldo, né? Porque pós-retorno do Corinthians e pós-cirurgia de maxilar, muito mal, muito mal. Mas ele que fez aquele golaço contra o Santos, ele fez aquele golaço contra o Santos, perdeu acho que 32 gols, né? Contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, ele fez perdeu 89. Então, assim, a função do cara é fazer gol ou gerar perigo de gol para outro atacante fazer. O Everaldo voltou muito mal. Se a gente for pontuar jogador por jogador, nós vamos ficar aqui. A gente pode até expandir essa conversa um pouco mais tarde. Mas o Everaldo, para mim, é um caso clássico e voltou mal. E o meio de campo do América não marca ninguém, né? E aqui, vou repetir o que eu falei também no episódio repassado. Juninho e Alê no meio de campo não dá. É outra figura que tá até pior do que o Alê, ao meu ver, é o Juninho. Então o América tá desequilibrado, cara. E a defesa? A defesa, desses 9 gols, acho que a gente entregou o quê? 7, César? Se não foi isso, foi próximo, né? Entregou. Ricardo Silva entregou contra o São Paulo. O Cavicchioli levou um peru. Um peru contra o São Paulo. Aí a pessoa vai dar, mas foi falta no Marlon. Mas o Cavicchioli falhou. Teve o jogo aí contra o Santos, que aquele gol do Bauerman, pra mim, beira o ridículo. Falha também do sistema defensivo. O primeiro que o Soteldo ultrapassou o Mateuzinho. 2 jogadores de totó, né? Piquitito. Ainda teve uma falha também, não sei de qual. Então, cara. Foi o Juninho que foi fazer a cobertura e também foi driblado. Já citei 4 ou 5 dos 9. E se a gente for pegar. Nós estamos lembrando, né? Que nós estamos lembrando. Gente... E na Sul-Americana, eu vou resgatar também o Ricardo Silva e o Everaldo, aquela lambança, para não dizer outra coisa. Então, esse desequilíbrio, isso é que me assusta, certo? E mais do que isso, aí eu vou jogar uma pergunta para você, mas você gosta de me colocar em divididas. O Mancini tem que mudar ou não tem que mudar o esquema tático? Ou tirar a panelinha, os medalhões? E o Mikael, que entrou bem contra o Nova Iguaçu, não merece ser titular? Estou levantando as ideias aqui. Então, não existe uma única justificativa, ao meu ver, no baixo rendimento do América. Mas jogou muito bem as partidas. Jogou. Eu prefiro jogar mal e ganhar as 3 do que jogar bem e perder 3. Não sei você, sabe? Não, lógico. Quando você tem um time que está vencendo, você sempre quer que o time vença convencendo, jogando bonito e tal. Quando o time não está conseguindo nem empatar, é preferível jogar mal e ganhar. O América não pode se dar o luxo de ficar perdendo ponto no início do campeonato, porque esse vai ser, né, e está demonstrando, vai ser o mais competitivo, né, times muito parelhos. A gente vai ter uma turminha de uns 3 ou 4 lá na frente brigando pelo título, se der 3 ou 4, e o resto da turma disputando para sobreviver, para ficar na Série A. E em um programa, acho que uns 2 ou 3 programas atrás, eu falei, o América precisa dar uma largada boa, porque tirando o Fluminense, que a gente sabia que ia ser um adversário difícil, viria uma sequência de times teoricamente mais fracos, não mais fracos que o América, mas times assim, que o América dá para jogar de igual para igual. E foi o que o América fez com o São Paulo, jogou de igual para igual, mas falhou tanto tentando fazer gol quanto na defesa, que acabou perdendo. O time do São Paulo é tão ruim que mesmo tendo vencido um jogo na Sul-Americana no meio da semana, o Rogério Ceni foi dispensado. O time é fraco. Contra o Santos era a mesma coisa, é um time que a gente tem um retrospecto bom. Saímos na frente, primeira vez nesse campeonato, na primeira vez nós inclusive fizemos um gol, né? E rapidamente o Santos empatou, e depois do jogo, eu fui ver os comentários santistas no Twitter, né? Todo mundo reclamando do time do Santos. Que o time tá brigando para não cair, que o time é uma porcaria, que é a zaga, que é isso, aquilo. A zaga? A zaga do Santos? Quem que é a zaga do Santos? Estou reclamando da zaga do Santos. Mas a torcida do Santos é insatisfeita com o próprio time e com medo de cair. Já fez um campeonato paulista muito ruim, como fez o São Paulo também. Então eram 2 adversários que o América tinha que vencer pelo menos um dos 2. Né? E agora vai ter a próxima rodada, vai ser o Cuiabá, em casa. Fica na obrigação de vencer, não que nos outros não tivesse obrigação, tem obrigação de vencer mais ainda. E a gente, embora como fator motivacional a gente possa lembrar a campanha do Felipe Conceição, de reação, embora a gente possa lembrar a campanha de 2021, que começou com o Lisca, e o Lisca foi mal, né? Saiu acho que com 5 ou 6 jogos, e aí entrou o Mancini, o América custou para engrenar também, e depois a América acabou pegando uma vaga na Libertadores, que ninguém imaginava nunca que o América ia pegar uma vaga na Libertadores. Então a gente não pode se apegar a isso que o clube fez.
como motivação, beleza. Agora, não pode acreditar que a hora que a gente quiser a gente vai reagir, a hora que a gente quiser a gente vai começar a subir posições se o time simplesmente não jogar. Tem que jogar. E outra coisa, outro fator que me assusta é que o América antes tinha um sistema defensivo bem consolidado, não levava mais de... Era difícil fazer gol no América, mais de um gol por partida. O América levou 3 gols por partida. E levando gols com times, foi o que você bem disse, com qualidade de ataque, tirando o Fluminense, obviamente, duvidosa. E aí, se a gente for pontuar também, detalhe do detalhe, César, as peças do América, Éder voltou mal depois da contusão. Lateral direito, até o Arthur voltou da seleção, não sei se a cabeça, depois que foi vendido para a Alemanha, já não está concentrado, o que, ao meu ver, é normal para um jogador de 19 anos, mudou o foco. Só que o desespero nosso é tão grande em não ter que escalar o Nino Paraíba e o Marcinho ainda naquela situação, muito tempo sem jogar, que o Arthur a gente vê como a salvação na lateral direita. E a cabeça dele já está longe. Lateral esquerda é aquilo que a gente já comentou várias vezes, joga para cima. O Marlon, para mim, ele é muito desatento e ele acha que joga muito mais do que realmente ele joga. E o Nicolas foi perdendo espaço. Tô falando só da defesa, tá, galera? Cavicchioli levando uns golzinhos esquisitos. E o Ricardo Silva voltou a ser o Ricardo Silva. Voltou a ser o Ricardo Silva. Você usou um termo no último jogo, que eu rolei de ir chutando, marcando vento, chutando não sei o quê. Péssimo. No nosso primeiro episódio, a gente comentou a respeito dos reforços do América. Eu lembro de ter falado, né, que o Ricardo Silva era um ótimo reforço para a Série B. E embora o Ricardo Silva tenha até feito algumas partidas boas aí, a gente sabe que o nível técnico dele é baixo. Ele é um cara extremamente esforçado e para algumas partidas, para alguns atacantes aí, que ele for marcar, ele vai quebrar o galho. Mas a nossa zaga é fraca desde o ano passado. Conde, que foi embora, ele também era reserva, né? A gente não tinha segurança nenhuma com ele, né? Talvez ele tenha saído com um nome um pouquinho mais elevado, porque ele fez aquele gol no último minuto contra o Atlético Goianiense, criou aquela expectativa que a América tinha conseguido pegar a vaga da Libertadores e tal. Mas são os mesmos caras do ano passado. Ricardo Silva, Danilo Avelar, o Maidana, o Éder, e ainda veio o Wanderson, que todo mundo questionou, né? Que era um zagueiro que veio do time, se não me engano, mais vazado da Série A do ano passado. E que caiu para a Série B. E que caiu para a Série B e que estava no mercado, não tinha ninguém interessado nele, o América Tolé contratou. Ele ficou, acho que um mês sem contrato e sem ninguém interessado nele. Aliás, os reforços da defesa do América vieram do Ceará, que caiu para a Série B, Nino Paraíba, e o Wanderson e o Nicolas, que estavam no Atlético Goianiense, que caiu para a Série B. O Nicolas estava no Grêmio, né? Estava no Grêmio, já estava na Série B, né? Já está não caiu, ele subiu agora. Mas eu fiz um levantamento, Marcão, alguns dias atrás também, em outros episódios aí, eu questionei, né, eu aleguei, um grande problema do América era a idade elevada dos jogadores. O América, quando fez aquela campanha boa com o Lisca em 2020 pela Copa do Brasil, ele tinha quase que esse time que nós estamos vendo jogando aí. Estava ali Juninho, Felipe Azevedo, Cavicchioli, o Ricardo Silva, não lembro se na época ele já estava. Mas atualizando agora, olha só a idade dos jogadores que o América tem. Wellington Paulista, 40 anos. Nino Paraíba, 37. Cavicchioli, 36. Felipe Azevedo, 36. Juninho, 35. Aloísio, 34. Danilo Avelar, 33. Alei Wanderson, 32. Henrique Almeida, 31. Ricardo Silva Mastriani e o reserva Matheus Pacinato, 30 anos. Então, de um elenco de aproximadamente 30 jogadores, sendo que só 2/3 desses 30 que jogam, o próprio Mancini explicou que tem o G1, o G2, o G3. O G3 é a turma da base, né? O América tem 13 jogadores que têm mais de 30 anos. Então, essa turma, desses que eu falei aqui, ó, talvez o único que não joga mesmo foi o goleiro, Matheus Pacinato, que a gente nem sabe se o cara joga alguma coisa. Mas Nino Paraíba, vira e mexe, ele é titular, Cavicchioli é titular, Felipe Azevedo saiu muito recentemente do time, Juninho e Ale titular, total. Não sai. Danilo Avelar
Pois é. Então, se você pegar o grupo do América, esse grupo mais usado, mais utilizado de Mancini é um time velho. E eu já comentei isso aqui. Esse time não aguenta mais jogar no esquema que o Lisca jogava, que o Felipe Conceição jogava, que o próprio Mancini joga. Tá na hora, eu tenho visto muito o pessoal criticando o Juninho, mas eu acho que o problema não é tanto o Juninho, não é defendendo o Juninho. O problema é que Alê é jogador lento, por estilo, por perfil de jogador. E o Juninho tem que cobrir o Alê, o Benítez também, que entrou, não é um cara que marca muito, tem até se esforçado, a gente tem que reconhecer que o Benítez tem até feito, e cada vez que ele divide uma bola, eu morro de medo dele machucar de novo. Acho que nem devia dividir bola, porque a diferença técnica dele no time é imensa. E aí, quando você faz uma substituição na defesa, você entra com o Danilo Avelar, que é um cara lento. Você tira o Arthur, que foi muito mal nessa última partida, entra o Nino Paraíba. O cara dá 2 piques e não aguenta mais. O cara tá com 37 anos. Felipe Azevedo, que antigamente durava um tempo, agora tá aguentando 20 minutos. E olhe lá. Então, o time do América envelheceu e não está se dando a oportunidade para essa turma nova aí, com exceção do Adson, né, que tem jogado com maior frequência. E o Arthur, que para mim era uma jogada para vender o Arthur. Tinha que colocar o Arthur para jogar para poder vender o Arthur. Então, esse time, nesse esquema, o Mancini, e nessa quantidade de jogos, para o América é difícil eles aguentarem o ritmo. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a Copa do Brasil. E eu estou torcendo para a América ser eliminada de pelo menos uma das 2 competições, ou da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Porque o time está errando e não tem tido tempo para corrigir os erros. Acerto dentro do avião, na concentração e tal. O time está errando, e os erros se repetem a cada jogo. Você falou uma situação aí que nem é questão de torcer para ser eliminado. Particularmente, eu não vou discordar de você, eu não gostaria que o América fosse eliminado. Mas que eu gostaria que aí coloque, então, a meninada para jogar a Sul-Americana. Deixa a gente ver esses meninos jogarem. Não foram destaques na Copinha? Ah, mas aí vai queimar a etapa, vai queimar o jogador. Então muda de profissão. Vai trabalhar numa padaria, vai trabalhar num bar. Muda de profissão. A pressão existe em qualquer área da vida. Pular etapas, em algum momento a gente vai ter que pular etapa. E quem é talentoso tem que ser utilizado. Então, diferente de você que quer, e eu entendo a sua preocupação, não concordo, mas eu entendo, é colocar um time para jogar uma competição específica, que seja a Copa do Brasil ou Sul-Americana, e que esse time não jogue o Campeonato Brasileiro. Já falei isso certa vez no programa aqui também, e guardadas as devidas proporções, por favor. Não dá para comparar Flamengo e Palmeiras. Eles jogavam com times distintos em competições diversas, mas a qualidade é diferente. Mas numa atual conjuntura que o América está, preserve os Matusaléns da vida para o Campeonato Brasileiro e coloca a meninada, ou tenta dar um equilíbrio, mas numa Copa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, ou uma competição ou outra. O que não dá é para chegar, levar 3 gols por partida, e você falou um ponto interessante, a zaga do América é muito boa para a Série B, né, que você falou. O Campeonato Mineiro é o nível de quê? Os times disputam Série B, C e D do Campeonato Brasileiro. Então o fato do América ter chegado à final, que era mais do que obrigação, não quer dizer que o elenco era suficientemente capaz de jogar 3 no mesmo nível. E a gente sabe que não daria. Então, planejamento. Parece que não aprenderam com o planejamento do ano passado. Os jogadores que, na época do Lisca, rendiam, se passaram 3 anos ou 2 anos, envelhece. O condicionamento físico é a força motriz, putz, eu já estou inspirado, força motriz do atleta profissional. 2 anos envelhece. Jogando 3 competições simultâneas, não aguenta. Ninguém aguenta uma carga horária dessa. Por mais que seja legal ir para Colômbia, seja legal para Montevideo, né? Bogotá, ir para Montevideo, Buenos Aires, mas não dá. E aí eu acredito, não são os búzios que me disseram isso, mas que uma meninada sendo valorizada numa competição como Copa do Brasil ou Sul-Americana, eles iam colocar o famoso coração na ponta da chuteira. Eles iam querer mostrar. Pode até ser que não quisessem mostrar para o América ou para o torcedor do América, mas pensando numa negociação futura. Até pelo que já aconteceu com o Arthur recentemente, com o Vitor Roque. Então, o desafio cada vez mais é ter um planejamento coerente. Já é o 2º ano numa competição internacional
disputando Copa do Brasil e Brasileirão, e a gente está cometendo os mesmos erros, César. Infelizmente. E para um grupo de gestor e até o Mancini, que já não são crianças, né? Não estão começando a carreira no futebol. E a gente tem que lembrar que ano passado, apesar do planejamento ter conseguido ser pior do que esse ano, e eu acredito até que o planejamento ruim desse ano é só de montagem de elenco, foi um planejamento muito bem pensado, né? O América só tinha competição do Campeonato Mineiro, então houve um tempo de preparação física, houve um tempo maior de férias dos jogadores, né? Mas no ano passado a gente teve uma série de contusões pelo excesso de jogos. Chegou a um determinado ponto do campeonato que a gente não tinha nem centroavante, né? Colocaram o Paulinho Boia como centroavante, sendo que o cara sempre jogou como atacante de lado. E com esse elenco envelhecido que a América tem, com essa quantidade de jogos, eu acho que o risco de alguém começar a machucar aí, e vai ser em sequência, é grande. Existem algumas pessoas que acham que o Mancini realmente tem que rodar o elenco justamente para descansar. E tem gente que acha que o Mancini tem que rodar. Não, poderia perder essa oportunidade. Tem gente que acha que devia entrar com, igual você estava dizendo, entrar com os jogadores mais novos, que eu acho que entrar com um time totalmente assim, evidentemente que não, mas mesclar, né? Podia ter dado oportunidade para o Juan Campos, para o Renato Marques e para outros aí, assim como o Adson teve, né? O próprio Rodriguinho, que a gente nunca mais viu o Rodriguinho jogar, poderia dar oportunidade para esses meninos, mesmo sabendo que eles não vão jogar, não vão solucionar de imediato os problemas que a América tem. Mas o América precisa dar chance para eles, porque se o Nino Paraíba erra, se o Marlon erra, se o Juninho erra, o Ale erra, eles também têm direito de errar. Nós não estamos querendo incentivar aqui ninguém para errar em campo, não. Inclusive, aí até mudando um pouquinho o que eu estava falando, achei que a torcida da América foi muito bondosa com o Arthur, né? O Arthur, por ser prata da casa, por ser um jogador de seleção depois de muitos anos, né? O América é um jogador da seleção brasileira. Eu acho que o Arthur, ele voltou muito mal, mas normalmente quando ele volta ao América, depois de uma série de partidas pela seleção brasileira, eu percebo assim, que ele volta meio avoado. Ele leva um tempo para poder vou chamar de readaptar ao time. Não sei o que acontece com ele. E a gente não pode esquecer que nas últimas partidas dele, né, ele fez 2 pênaltis, né? Cometeu 2 pênaltis. E é um jogador que precisa ficar esperto, porque já pensou na Alemanha, ele fazendo essa quantidade de falta próxima à área ou dentro da área. É um jogador tecnicamente muito bom, mas tem que tomar muito cuidado para não se queimar. E fiquei imaginando, e se fosse o Nino Paraíba fazendo aquelas 2 faltas? Se fosse o Maidana, as 2 faltas que eu falo, os que viraram pênalti, né? Mas faz parte do jogo, né? Jogador novo, erra e tal. Então tem que dar oportunidade para o Renato Marques entrar e errar, para o Luan Campos entrar e errar, porque se nós estamos perdendo essa quantidade de gols com o Everaldo, uma quantidade de gols com a Luísa, uma quantidade de gols com o Ayrton Paulista, com o Mastrento, então, deixa os meninos jogarem aí, vão ver que, né? Às vezes no treinamento eles não estão rendendo, mas no jogo é um outro clima, talvez o entusiasmo, a força de vontade, né? Querendo aparecer para o mercado. Tem que dar a oportunidade para essa turma, Marcão. Você linkou, eu tinha pedido um tempo aqui para fazer um comentário, você já linkou o que eu queria dizer e ao mesmo tempo uma outra perspectiva. O que eu quero dizer? Quando eu falei de colocar um time jovem, mesclado mais para jovem, desde que a torcida do América tenha paciência, porque muitas vezes se pede a inclusão desses jogadores no time titular, e é o que você falou, no passado recente, metiu o cacete. E aí você me contradiz, no bom sentido, sem ser intencional, que a torcida do América foi bondosa em relação ao Arthur. Talvez porque ela saiba que a nossa lateral direita nós estamos lascados, e o Arthur seria, igual que não era o Sassá Mutema, mas era o salvador da pátria. E eu tomara, por que eu falo tomara? Porque o ano passado, quando começou aquele time mesclado com o jovem, estava tudo errado com o Marquinhos Santos, e os resultados começaram a não vir, tanto que a gente foi disputar a Taça de Confidência, a torcida do América meteu o cacete. Então é o seguinte, beleza, vamos jogar, vamos colocar os jovens para jogar, mas a torcida tem que ter paciência e apoiar. É comprar a briga, né? Se a gente pede uma coisa, compra a briga e apoia. Porque não adianta depois chegar e falar assim, eu quero o Luan Campos, eu quero o Adson, eu quero... O Arthur tá saindo, mas enfim, o menino da zaga que eu esqueci o nome, o Breno, beleza, o Rodriguinho, tem aquele menino novo também, que tá começando, o Mateuzinho, não, esse não. Vamos bancar e apoiar esses caras. Porque a gente fica, às vezes, ou na grande maioria das vezes, com o lado passional, mas
racional e depois é passional. É a bipolaridade que eu sempre falo. Vamos ter coerência. Se a gente está cobrando, apoia então a meninada que vai jogar. O Mancini tem que repensar algumas questões, modelo de jogo, os jogadores que estão... Se tiver que ser jogar feio, que time feio jogando feio pode ser competitivo também. Não precisa só jogar bonito para ser competitivo, não. É só ver... Vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. A seleção da Itália em 82, que começou a Copa do Mundo, um grupo que tinha Peru, Itália e Polônia. Empatou todos os jogos. Foi campeão do mundo, ganhou do Brasil, a famosa seleção do Tele. É eficiência. Não, é bom que 82 é assim recente, né? Eu tinha 11 anos de idade. Mas a nossa audiência já tinha nascido, cara. A audiência dos Santos Americanos está nessa faixa etária. Marcão, antes da gente falar sobre a Copa do Brasil, sobre o sorteio, né? Eu queria fazer um rápido comentário a respeito da não comemoração dos gols do América contra o Nova Iguaçu. Foram só 5, né? Contra o Nova Iguaçu. E nenhum deles comemorado junto à torcida. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu tive. Eles falam muito que o grupo do América está fechado e parece que está tão fechado que eles não estão nem aí para a torcida, porque todos os gols foram comemorados junto ao banco, que fica exatamente do lado oposto aonde que a torcida do América fica em sua maioria. E embora a gente saiba que o número de torcedores, especialmente nesse jogo, foi muito pequeno, me parece que foram 1.400 pessoas, eu acho que os jogadores precisam ter ainda mais respeito com a torcida e comemorar ainda mais com aqueles que foram. Que se tivessem 2 torcedores, eles tinham que comemorar com os 2 torcedores. Você só vai levar a torcida para o estádio se mostrar que existe uma identificação do elenco com a torcida. Não adianta falar, não, nosso grupo está fechado. Então, peraí, vocês jogam para vocês não jogam com uma torcida, vocês não jogam com uma instituição centenária, joga para vocês. Então, na hora de comemorar, da TAP e tal, só entre vocês ali, no grupinho ali, no cantinho ali da bandeirinha e tal, mandando coraçãozinho para a esposa, para o filho que está lá no camarote e tal. Peraí, gente, essa turma que está no camarote não pagou nada, não. Quem pagou ingresso, quem é sócio torcedor, quem saiu de noite com frio, com chuva, seja lá que situação, é o torcedor, né? Então eu acho um desrespeito esse negócio de comemorar um gol, tudo bem, vou comemorar lá no túnel, né? Um é muito amigo do outro, vão dar tapa, vão dar voador e tal, mas peraí, 5 gols, em nenhum deles você junta a sua torcida e comemorar? Eu acho um desrespeito. Eu espero que alguém do América esteja prestando atenção nisso, ou tenha prestado atenção, e que quando o time voltar a marcar gol em casa, né, e tem essa oportunidade contra o Cuiabá no final de semana, a torcida não, o grupo se lembre que o América sobreviveu a esses anos todos, não foi por causa deles, não, foi por causa dos torcedores, os 1.300, os 2.000, os 3.000, aqueles que compareceram esse tempo todo, esses anos todos. Então, é só uma observação, Marcão. Assina embaixo. E confesso que eu não tinha lembrado disso, desse detalhe. E não tinha lembrado, e me faz lembrar a entrevista bizarra do Everaldo, quando ele diz que a torcida tem que apoiar, tem que estar junto com o clube. Então, se for os 1.400, tem que valorizar esses 1.400. E foi o que eu disse. Parece que quando a torcida cobra, ou em mídia social, ou fala algumas situações em coletivos, não pode não, gente. Não pode não. Não pode comentar, falar mal não. Fica chateadinho. Então volta pro Corinthians e aguenta a pressão da Fiel, jogando bem ou mal, né? Assina embaixo tudo que você falou, César. Tá, e contra o Santos, na saída do intervalo, não sei se foi uma desculpa da repórter do Premier, né, que tá transmitindo o jogo, foram entrevistar um jogador do Santos, que eu não lembro quem que era, e depois foram procurar um jogador da América. Lá, não, os jogadores do América passaram direto aqui, não quiseram falar com a reportagem. Tô achando estranho isso aí. Não sei se foi um migué da repórter ou se está se criando agora um grupinho muito fechado, não vou falar com a imprensa, não vou falar com a torcida, não vou comemorar com a torcida. O América tem que abrir o olho. Isso pode levar o clube para cima, mas pode levar o clube, não vou falar para baixo não, porque já está na última posição, né? Mas o América que fica esperto aí, e tem estranhado que nas últimas semanas, já faz um bom tempo aí, que Fred Cascardo, que vivia no rádio, vivia dando entrevista, Fred Cascardo, diretor de futebol. Já ouvi falar. O próprio Salum menos, né? Mas ninguém aparece mais. Vamos falar da Copa do Brasil, César? Copa do Brasil, o América teve como adversário sorteado o Internacional. Evidentemente, muita gente veio lembrar
daquela conquista na Copa de 2020, Copa do Brasil 2020 com o Lisca, que a América ganhou em Porto Alegre e perdeu por mesma diferença de placar em Belo Horizonte e acabou vencendo nos pênaltis. Você que gosta de lembrar das cobranças do Sabino, sabe, você... Matou muita gente o Sabino do coração, com todo respeito. Nossa, mas faz de gol, hein? Me parece que como os adversários, o nível é mais alto, se não me engano, dos 16 times que passaram para a próxima fase, 15 são da Série A, só o Sport que furou o esquema, né? Eu acho que não foi o adversário mais difícil, né? Eu acho que 2 adversários difíceis já vão se pegar, que é o Fluminense com o Flamengo, e o Internacional é aquele time que a gente conhece bem, o Mano Menezes, que trabalhou muito tempo em Belo Horizonte, que mantém aquele ritmo de 1-0 goleada, e se o América souber encaixar, né, voltar a seus bons tempos, voltar a ter uma marcação segura, eficiente, e se fizer 1/4 das chances de gol que o América cria, eu acho que o América dá para passar, não no momento atual. Hoje eu não acredito que o América passe, porque nem empatar nós estamos conseguindo para poder levar um jogo para os pênaltis. Mas acreditando que isso possa ser revertido, é um adversário que o América tem condição de enfrentar de igual para igual, mas, como eu disse no início aí, né? Se for eliminado, eu não vou ficar triste nem um pouquinho, embora o dinheiro seja muito representativo para a América, mais de 4 milhões, mas a Sul-Americana ainda vai demorar, ainda tem todo um retorno, né, para ser disputado. Às vezes é melhor perder e sair agora e arrumar o time, descansar o time, do que só ir piorando a situação física e de resultados para o grupo e para o clube daqui para frente, Marcão. Não, eu vou discordar de você mais uma vez. Também já tinha te discordado alguns minutos atrás. Eu sou fã do Lisca. O B+, resgatou o vídeo do Lisca naquela roda antes de bater os pênaltis, e é de arrepiar, porque o cara é marqueteiro e tudo mais, mas ele consegue motivar o grupo. É o bipolar também, né? Ele motiva ao extremo e coloca ele embaixo. E resgatou o lado... Acho que aquele ali foi a virada de mesa, efetivamente, quando eu digo o lado positivo do América no cenário nacional, né? E o Lisca tem uma identidade com o time do Internacional. O Inter é exemplo de eficiência, no sentido que joga... Os times do Mano Menezes normalmente são jogos bem vistos, né? Da gente gostar de ver, bem jogado, mas ganha. Passou contra o CSA nos pênaltis. Mas, ao mesmo tempo, não chegou nem à final do Gauchão. Mas é aquilo, é time... Aquele famoso time de camisa, que lá no Rio Grande do Sul vai lotar o Beira-Rio. É o América jogando a primeira partida aqui. Vencer, pode jogar feio, mas vencer. E quando eu digo em relação ao seu desabafo, em relação aos jogadores, eu vou falar uma frase que eu tenho que falar toda semana. Galera, não pensa na torcida, não, então pensa no dinheiro. Eu só quero que passem. Não faz esse vexame do Campeonato Brasileiro e do jogo da Argentina, que para mim foi vexame, de entregar um gol do Ricardo Silva e o senhor Everaldo. Então, assim, pensa no dinheiro. Jogo difícil, parelho. O Inter tem fama de ser freguês do América desde a Série B, né, que nós tínhamos o Luan no ataque, mas jogo duro, César. Eu sou incapaz de dar um prognóstico. Os Búzios ainda não voltaram, César. Eu não vou jogar os Búzios porque eles estão faltando 2 conchinhas agora. Não sei. Mas, é óbvio, na atual conjuntura, se enfrentássemos Flamengo, Palmeiras, Fluminense... vou falar uma coisa da torcida que eu acho aborrecida. Botafogo... No atual momento, até o São Paulo, né, César? Tem o Luciano, tem o Dorival. No atual momento, eu tenho medo de qualquer time. Principalmente do nosso. Mas, Marcão, é importante a gente informar o pessoal que está nos ouvindo que hoje nós não vamos comentar sobre o Sul-Americano, nós estamos gravando justamente no dia, minutos antes do início da partida pela Sul-Americana. Mas a gente entendeu que nada do que a gente falasse aqui seria mudado diante do resultado com Milionários. E antes de tocar a faixa da discoteca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast e interagiram conosco pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Parenzi, Bruno Alves Valverde, Carlos Eduardo Rocha, Edmilson Tinoco Vilela Júnior, Henrique Figueiredo, José Alves Aguiar, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Professor Rafael, Sérgio Souza, Dião Godinho, Wagner Dias. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção deste canal através de depósito via Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal.
E como falamos na abertura do episódio, a faixa da nossa discoteca de hoje é talvez a mais antiga música gravada tendo o mascote do América como tema, e se chama Coelhinho Barra Limpa. Ela foi lançada em um compacto de 7 polegadas em 1968 pela Bemol, trazendo de um lado o hino do clube e do outro essa composição de Vicente Mota e Nelson Carvalho. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, o nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraço a todos e Marcão, até a próxima semana. Abraço, pessoal. Abraço, César. Vou fazer um pedido à torcida do América, aos nossos ouvintes, para compartilhar o nosso link. Apresente. A gente parou de... Você até fala, mas eu sou mais incisivo no sentido sempre. Vá lá e apresenta para o torcedor do América que tem um podcast de Santos Americanos. Porque muitos torcedores não conhecem ainda o nosso canal, né? Então, como a gente tem um público... vamos dizer assim, diferente, a gente tem um nicho dentro da torcida do América, a gente pode ter um número, mesmo fazendo parte do nicho, um número maior de torcedores ouvintes. Então, energia positiva, respeito à torcida do América, Futebol Clube, torcedores e gestão. Aquele abraço! Este meu coelhinho é barra limpa. Quando ele entra garboso no salão, as garotas começam a cantar. O meu coelhinho é mesmo de abafar. Este meu coelhinho é barra limpa. Quando ele entra garboso no salão, Mineirão, as garotas começam a cantar. O meu coelhinho é mesmo de abafar. O meu coelhinho é o maior, passou na frente de toda a bichada, vai ser de novo o campeão. O meu coelhinho é uma sensação. Esse meu coelhinho é barra limpa. Quando ele entra garboso no salão, as garotas começam a cantar. O meu coelhinho é mesmo de abafar. Este meu coelhinho é barra limpa. Quando ele entra garboso no salão, Mineirão, as garotas começam a cantar. O meu coelhinho é mesmo de abafar. O meu coelhinho é o maior, passou na frente de toda a bichada, vai ser de novo o campeão. O meu coelhinho é uma sensação. Santos Americanos.